Oi, gente. Nós estamos aí reavendo as nossas aulas, todas na forma agora de videoaulas. E eu vou começar com vocês fazendo a correção da prova que vocês entregaram para mim aí. Até dia 17, a maioria que entregou, só 2 ou 3 entregaram depois. E o que acontece? Essa correção ela vai ser uma revisão, portanto, de tudo que nós já estudamos, certo? E eu acho que a gente vai, quando vocês estiverem vendo as aulas que vai ser colocadas pela educação, vocês vão ver já o quanto vocês já avançaram, né? E, portanto, seguir o barco em frente, né? Então essa vai ser a nossa primeira aula. Corrigindo, então, vamos lá. A nossa prova, primeiro de tudo, a nossa prova ela está já lá no forma em PDF lá no site Escola em Casa, tá? Então, desde que entramos aí nessa pandemia aí, que cortaram as aulas, eu lancei, já deixei lá para vocês, né, poderem já verem, se apropriarem do assunto. Só que não acredito que vocês tenham feito isso. Alguns devem ter feito, mas a grande maioria não deve ter feito, né? Então, o que nós vamos fazer? Vamos iniciar revendo todo esse assunto, que é para que essas coisas voltem à cabeça para a gente poder dar sequência, tá? Então, a primeira pergunta da prova dizia o seguinte: o que é um termômetro? Seja objetivo na resposta. Então, o termômetro, o que é o termômetro? O termômetro é aquele aparelho que serve para medir o quê? Temperatura. Eu não perguntei o que é temperatura, perguntei o que é termômetro. Então, o termômetro é o aparelho, o instrumento tecnológico que serve para medir temperatura. Não pedi modelos, portanto, morre aí a questão, tá? 2. O que é calor? Então, essa daí já é um pouco mais complexa. O que é o calor? Então, o que nós definimos na sala de aula. Calor é energia que transita de um corpo que está mais quente para um corpo que está menos quente. Então, essa energia que está transitando é o que a gente chama de calor. Ou também pode ser definido como radiação eletromagnética que ocupa a banda do infravermelho. Também, né? Essas duas respostas são corretas. Terceira questão. Quais os 3 primeiros fenômenos que ocorrem com o corpo, digamos, sólido, quando absorve calor de forma contínua? Então, o que vai acontecer com o corpo quando ele começa a absorver calor? Bom, absorver calor, então ele está absorvendo energia. Então, uma vez que ele absorveu, já deixou de ser calor, passa a ser energia interna. O que acontece com essa energia interna? Ela aumenta a vibração das partículas internas do corpo, sejam moléculas, elétrons, né, dentro dos átomos, ou propriamente os átomos. Então, tudo começa a agitar mais, ter uma amplitude de oscilação maior. Então, e a média dessa amplitude é o que a gente chama por temperatura. Portanto, o primeiro fenômeno é aumento de temperatura. Qual o segundo fenômeno? É aquele que decorre desses. Se os átomos começam a ocupar um espaço maior, se as moléculas começam, portanto, a ocupar espaço maior, todo o corpo sofre um aumento de volume. Então, o segundo efeito é a dilatação térmica do corpo. E o terceiro efeito, ou o terceiro fenômeno, é a questão de que quando o aumento dessas moléculas afasta demais uma molécula da outra, ela começa a desconfigurar o estado físico da matéria. Então ela pode passar, no caso do sólido, ele vai passando para uma situação na qual uma molécula pode fluir sobre a outra. Então ele sai do estado sólido e passa a ser líquido. Tá? Então, a terceira fenômeno é a mudança de fase, ou mudança de estado físico. Quarta questão. Explique o que chamamos por temperatura de um corpo. Então, foi exatamente o que eu acabei de falar. O corpo absorveu calor, o que aconteceu? Virou energia interna. As moléculas, os átomos, os elétrons estão oscilando com maior amplitude. Né? Então, se estão vendo maior amplitude, a média dessas novas amplitudes é o que a gente chama por temperatura. Então é isso daí. Quinta questão. Sabendo que o ponto de fusão da água é 0 graus Celsius, o que deve ocorrer com uma pedra de gelo
que tem a temperatura de 5 graus Celsius negativo, que começa a receber uma pequena, porém contínua quantidade de calor. Então, né, não é para de cara falar, se o gelo começou a esquentar, derreteu. Quer dizer, aquele raciocínio patético que todo mundo fala, né, é decorrente do quê? Do não entendimento do assunto. Eu já deixei bem frisado. Menos 5 graus Celsius. E o ponto que vai fundir a água é 0 graus Celsius. Então, de menos 5 até 0, ela tem que esquentar. Então, o primeiro fenômeno que acontece com o gelo, ele vai esquentar. Não foi isso que nós dissemos? Que quando absorve calor, aumenta a temperatura? Então, ele vai aumentar a temperatura até chegar na situação na qual ele começa a descongelar, a mudar de fase, tá? Então, de acordo com a primeira questão, gelo a menos 5 graus ao receber calor deverá aumentar a sua temperatura até atingir 0 graus, quando começa, então, a fundir. A sexta questão está aqui, ó. Vamos lá. A sexta questão diz o seguinte. Um aluno chamado Horácio desenvolveu uma escala termométrica com base no ponto de fusão do metanol, que corresponde a menos 0 graus Celsius. Menos 95 graus Celsius. Marcando, então, um ponto zero na sua escala. 0H, 0 Horácio. O ponto de ebulição do metanol é 65 graus Celsius. E lá o camarada o Horácio vai lá e coloca 100 graus. Então ele criou uma nova escala. Quero que você construa primeiro uma equação de conversão. Então escreva a equação de conversão, preste atenção no enunciado, né? Porque agora está diferente do que a gente apresentou em sala de aula. Então a escala do Horácio está aqui, a escala do Celsius está aqui, né? E aí o zero do Horácio é menos 95 no Celsius, o 100 no Horácio é 65 na escala do Celsius. O que a gente faz? Coloca lá um ponto genérico entre eles aqui, qualquer, e vamos chamar isso de temperatura θ, uma temperatura que a gente não sabe. E aí, portanto, a gente faz comparação de segmento de reta. Esse segmento está para esse maior, na mesma proporção que esse está para esse. Então, daqui até aqui é θ Horácio menos 0, que dá θ Horácio. Está para 0 até 100, que é 100. Na mesma proporção que de menos 95 até θ Celsius, vai ser θ Celsius menos 95. Então, é mais 95. E de menos 95 até 65 é 65 mais 95, que vai dar 160. Ok? Aí eu simplesmente cortei um zero de cada lado para simplificar, mas você ainda poderia deixar isso aqui com 8 e aqui com 5. Né? Como eu parei aqui, eu vou continuar a resposta do jeito que eu fiz. Então, a equação final ficou como θ Horácio sobre 10 é igual a θ Celsius mais 95 sobre 16. Aí vem a segunda. Calcule na escala Horácio qual o valor da fusão, o valor de fusão da água. Então a água vai fundir a 0 graus. Então tá por aqui assim, né? Não, tá por aqui assim, 0 graus. Nessa escala aqui do Celsius. Eu quero saber quanto vai valer na escala Horácio. O que eu faço? Esse lado da equação é a mesma coisa. Né? Esse lado aqui é a mesma coisa. Do lado de cá eu coloco a temperatura Celsius que eu quero, que é 0 graus, mais 95, dividido por 16. Então isso aqui dá 95, passo 10 multiplicando, vai dar 950, dividido por 16 dá 59,375. Pode deixar 3 casas decimais aqui, tudo bem. Ou 59,38 também. Né? Item C. Calcule a temperatura do corpo humano na escala Horácio. Então, o corpo humano tem 36 graus Celsius. Então, eu vou lá, boto 36 aqui, fica 36 mais 95, dividido por 16. Isso aqui continua a mesma coisa. Faço essa soma, multiplico por 10, ou divido por 16, depois multiplico por 10, e a temperatura vai resultar em 81,875 graus Horácio. Tá? De novo, o que é importante nessa questão é o aluno entender como é que faz a conversão entre escalas, tá bom? Agora vamos prestar atenção na questão número 7. Três medalhas foram cunhadas no mesmo lugar, sendo uma medalha de ouro,
cujo coeficiente de dilatação térmica é 1,4 vezes 10 a menos 6 Celsius a menos 1, para o primeiro colocado de uma prova. A outra medalha de prata, para o segundo colocado, foi cunhada em prata. E a prata tem o coeficiente 1,9 vezes 10 a menos 6. E o terceiro colocado ganhou uma de bronze, que foi de cobre. E aí o coeficiente de dilatação é 1,7 vezes 10 a menos 6 Celsius a menos 1. A prova se realizou na neve, nas montanhas, a menos 10 graus Celsius. E as medalhas, portanto, sofreram variações em seus tamanhos. Encolheram, né? Se a temperatura está mais fria, o material perde calor e encolhe. Quem recebeu a medalha maior e quem recebeu a medalha menor? Essa é a pergunta. Então a gente tem que lembrar da nossa equação, né? Que diz o que para nós? Que tanto faz eu pensar na superfície ou pensar linearmente. Então eu vou pensar na superfície. Ó. A variação da superfície, ela depende de quem? Da superfície inicial, duas vezes o coeficiente alfa, que é esse coeficiente que eu falei, e a variação de temperatura. Então veja, a superfície inicial delas era a mesma, porque elas foram todas cunhadas na mesma temperatura. Então é igual para as três. A variação de temperatura foi igual para as três, elas saíram de uma temperatura e foram para menos 10 graus. Então, portanto, a variação na temperatura é proporcional ao alfa. Quem tiver um maior alfa vai sofrer maior contração, vai ficar menor. Então você vai lá e vê quem tem o alfa maior. Todos eles são 10 a menos 6. Então exclui essa potência. Então você vai lá e vê, ó, o alfa do ouro é 1,4, o da prata é 1,9 e o do cobre é 1,7. Portanto, o que tem o maior coeficiente é o da prata. Então a prata vai colher mais que os outros dois. Vai ficar na menorzinha. E quem vai colher menos? O que tiver o coeficiente menor, que é o mais resistente deles três, que é o ouro, que é 1,4. Portanto, o de cobre recebeu a medalha intermediária entre os dois. Ok? Bom, vamos lá. Para a oitava questão. Então, para a oitava questão, eu vou ter que arrumar a minha lousa. Então, vamos lá, gente. Oitava questão. Uma folha de zinco, cujo coeficiente de dilatação é 6,4 10 a menos 6 Celsius a menos 1, tem dimensões 200 centímetros por 90 centímetros. Isso na temperatura de 10 graus Celsius. Quero saber qual vai ser a superfície total se essa folha de zinco for aquecida até 50 graus Celsius. Então o que eu tenho que fazer nesse caso? Pensar no seguinte, estou falando de uma superfície. Então não é linear, é superfície. Então eu vou lá na minha equação para superfícies, que é variação da superfície corresponde a superfície inicial vezes duas vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação na temperatura. Então vamos ver os dados lá. Superfície inicial é 200 centímetros vezes 90 centímetros, para eu ter a superfície total. 18.000 centímetros quadrados. Ok, passa isso para a notação científica, para fazer conta mais fácil. E aí eu vou lá para o segundo item aqui, ó, esse outro item aqui. Qual a variação de temperatura? Então, se ela vai de 10 até 50, ela aumentou 40 graus Celsius de temperatura. E aí eu venho e coloco na fórmula lá. O S0 é 1,8 10 a quarta. O coeficiente de dilatação 6,4. Opa! Faltou 2 aqui, né? Desculpa. Duas vezes o coeficiente de dilatação vezes 40 graus Celsius. Faça a multiplicação, vai dar 921,6 vezes 10 a menos 2. Lembrando que, ó, 4 menos 6. Então vamos lá, fazendo a conta, 1,8 vezes 2 vezes 6,4 vezes 40 deu 921.
10,6. 10 à quarta vezes 10 a menos 6 dá 10 a menos 2. Aí anda a vírgula duas casas para cá, sobe 2 graus a potência, 9,216 centímetros quadrados. Então esse foi o aquecimento, o aumento da superfície com esse aquecimento. Portanto, a superfície final é só somar isso na superfície inicial de 18 mil centímetros. Portanto, 18.009,216 centímetros quadrados. Quem chegou e colocou só 18.009, tá bom demais a resposta. Não tem importância, né? Mas o 216 aí para só mostrar o resultado completo, né? O que eu quero falar agora para vocês é o seguinte. Nós temos que continuar o nosso trabalho, vamos colocar, nós professores, né, colocar a matéria no Facebook, né, da escola. Eu vou estar também colocando no YouTube, no meu canal do YouTube, e que é a mesma coisa, né, que está no Facebook vai estar lá, porque tem que passar de um lado para o outro. E vai estar também a matéria das aulas, que eu quero continuar dando, lá dentro da nossa Escola em Casa IDF. Além disso, vocês devem assistir o que está sendo passado pela Secretaria da Educação. Então, vai ter aulas de física também lá no canal canal deles, né, da Secretaria. E também vai ser transmitido na televisão pela TV Cultura. TV Cultura 2, parece. E aí você vai assistir isso aí, se tiver que tirar dúvida, você pode tirar dúvida, mas provavelmente vocês vão estar um pouquinho mais para frente do que vai ser apresentado lá. Tá bom, gente? Conto com vocês aí.